Você é do tipo de pessoas que se assusta com recomendações médicas como tomar antibiótico para curar gripe? Ou quem sabe o uso de vacinas causa autismo? Ou já ouviu algo assim como óleo de coco é capaz de curar os males, é um superalimento? Então, hoje nós vamos para muito além dos números. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância que a análise de dados tem para a gente conseguir determinar se uma variável ou um conjunto de variáveis é relevante. Vamos dar um exemplo? A gente fica pensando assim, o óleo de coco, será que ele é ou não é um superalimento? Enfim, a gente precisa colocar essa hipótese dentro de um ambiente controlado e investigar o alimento. Investigar se ele faz bem, se ele faz mal, sobre um conjunto de indivíduos que é heterogêneo. São pessoas de diferentes gêneros, idades, diferentes classes sociais, diferentes em tudo. Pode ser que o óleo de coco traga benefício para uma ou outra pessoa, pode ser que traga malefícios para outra pessoa. E a grande questão é, como que a gente extrai de uma pesquisa científica essa conclusão sobre cada uma das coisas que a gente quer saber, sobre o óleo de coco, sobre a vacina, sobre o antibiótico, enfim. Pensando nisso, quando analisamos um conjunto de dados, pode haver algumas contradições. Pode ser que casos particulares nos levem a conclusões gerais que são erradas. Hoje nós vamos ver 3 confusões que acontecem em análise de dados. Vamos ver a primeira? A primeira confusão que surge em análise de dados é quando a gente confunde a amostragem que a gente tem e extrai de lá certos viés que não valem para a população como um todo. Vamos pensar o caso das vacinas, por exemplo? Claro que se você pesquisar, existirão casos particulares de malefícios que a vacina trouxe. Entretanto, isso não é um caso geral. A estatística, para tirar conclusões sobre o conjunto de dados, randomiza e aleatoriza os dados para a gente poder entender o que realmente acontece com a população. Estudos estatísticos são feitos selecionando amostras e a partir dessas amostras entende-se se a probabilidade de acontecer um fato ruim é grande ou é pequena. No caso das vacinas, quase zero. Entretanto, eventualmente as pessoas confundem casos particulares, causos então, histórias, que nos levam a conclusões errôneas sobre o que acontece de forma ampla. A gente se confunde de que isso pode ter causado mal eventualmente e generaliza como um causador de mal geral. Então essa questão aparece muitas vezes quando a gente não percebe o trabalho estatístico que é realizado para validar uma pesquisa, inclusive na área médica. E qual é a segunda confusão que costuma acontecer na análise de dados? Quando nós confundimos o conceito de probabilidade. Aqui a gente vai diferenciar o que é risco relativo de risco absoluto. Então, determinada propaganda de um medicamento, por exemplo, o uso de vitaminas ou qualquer outra coisa nesse sentido, te fala que quando você, vamos supor, toma suco de laranja todos os dias, a probabilidade de você contrair uma doença fica em 50% do que era antes. E você pensa, opa, tenho aqui um bom motivo para tomar suco de laranja. Afinal de contas, 50% menos de doença, que confusão, né? Acontece que há uma diferença entre risco absoluto e risco relativo. Às vezes, a probabilidade de você contrair uma doença é de 0,02%, ou seja, uma doença muito rara de acontecer. Se há, ao tomar suco de laranja, 50% a menos, agora a chance de contrair uma doença é de 0,01%.
Na prática, houve quase nenhuma diferença. Quer dizer, você já não ia contrair a doença, tomando suco de laranja, muito provavelmente você continue sem contrair. Então há uma confusão aqui na interpretação de probabilidade. Agora, a principal confusão que existe na análise de dados é quando nós apresentamos a correlação entre variáveis e a sua causalidade. Correlação não implica causalidade. Palavra difícil, né? Mas a gente vai entender. Na tela, você está vendo um gráfico e olha só que interessante. No eixo horizontal, você vê a temperatura em graus Celsius. O menor valor ali próximo de 20 e a maior próximo de 40. E eu tenho duas grandezas que foram marcadas no gráfico. O consumo de sorvete em litros, que aumenta à medida que a temperatura aumenta. Há uma tendência maior ao consumo de sorvete. Tem gente que gosta de tomar sorvete no frio, mas geralmente as pessoas, quanto mais esquenta, mais consomem sorvete. E também há uma relação entre crimes violentos. Dados estatísticos mostram que quando a temperatura aumenta, o número de crimes violentos aumentam. Os gráficos mostram que ambas as variáveis estão associadas à temperatura. Mais temperatura, mais consumo de sorvete, mais crimes violentos. Quem olha o gráfico uma primeira vez pode concluir corretamente que o consumo de sorvete está associado ao aumento de crimes violentos. Mais sorvete, mais crime violento, e você tem que achar isso normal. O que não é normal é você achar que a causa para o aumento dos crimes é o aumento do consumo de sorvete, como se de alguma forma estivesse atrelada a propensão às pessoas a consumirem sorvete à vontade que tem de causarem crimes violentos. Isso faz tanto não sentido que chega a ser cômico. Mas na estatística, muitas vezes a gente confunde esse tipo de dados quando a gente fala sobre correlação e tenta tirar de lá alguma causalidade. Mas hoje, como você tem visto, a temática que a gente está falando é sobre alguns mitos e algumas controvérsias, nós chamamos controvérsias sociocientíficas, que costumam aparecer no senso comum, muitas vezes por confusão de dados, outras vezes pela tradição que se passa de pai para filho, nas culturas, nas comunidades e assim por diante. Então, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, nós teremos uma convidada. Vamos lá falar com ela, então. Então, para discutir com a gente como que essas controvérsias sociocientíficas aparecem em consultório, nós trouxemos uma convidada especial. Trata-se de uma médica, Giovanna Zanelato, pesquisadora na área de saúde coletiva e que vai poder nos contar um pouquinho sobre esse processo. Também atua no SUS, né? Bem-vinda. Tudo Muito bem? Obrigada, professor Guilherme. Prazer estar aqui. Que bom. E você, no seu consultório, onde você trabalha, você passa por essas situações, assim, de talvez mitos ou coisas que os pacientes trazem como verdades na concepção deles, mas que eventualmente são contradições? Várias, professor Guilherme. No dia a dia ali do consultório, sempre tem pacientes que chegam muitos exigindo exames, talvez, né? Tem uma dor de cabeça, preciso de uma tomografia urgente, né? Então, além de tudo, tem esse paradigma de que você tem que pedir muitos exames para investigar qualquer doença e que tem que ser urgente, né? Então, tem essa questão do tempo também. Ah, interessante. Mas e como que lida daí para trazer a contradição na vida dele, né? Porque aí o paciente quer fazer exame, né? Um monte de exame e quer se resolver a vida dele, né? Mas você que é médico sabe que não é esse o caminho, né? Como que convence uma pessoa dessa? Porque eu imagino até a forma que ele recebe informação. Para entender que ele precisa fazer um monte de exame, ele deve ter sabido disso de algum lugar, né? De alguma forma, né? A medicina, no geral, assim, vem todo de um contexto que a gente chama do contexto biomédico, que é o quê? Olhar a doença e só, assim, a doença e o diagnóstico. Então, toda essa cultura vem vindo através da mídia, através das sociedades, né? Enfim, e isso chega até o paciente da forma que tenho que fazer um exame, tenho um sintoma, tenho que fazer um exame. Na verdade, quando chega com essa crença, né, que a gente fala, você acolhe, né? Eu, pelo menos, eu quero ser médica de família e comunidade, tem esse viés, assim, de acolher e entender o porquê que o paciente pensa aquilo, né? Então, a gente tenta, na consulta, claro, vamos ver, vamos investigar, sim, né? Nunca, assim, negar e falar assim, não, né?
você tá errado. Porque ele vem de uma concepção que ele foi ensinado, né, pela sociedade, pela mídia, concepções de vida, que aquilo é o certo. Então, você vai quebrando essa crença, entendendo por que que ele tem aquela motivação e explicando. Esse tem necessidade, esse não tem. Tudo com paciência, né, e calma, porque ele também não é obrigado a saber, né? Então, a gente passa ali a informação de forma acolhedora. Ah, isso é interessante, né? Porque eu fico imaginando o conflito, né? Eventualmente as pessoas vão criando suas concepções, né, ao longo da vida, né? Então, às vezes a pessoa já é adulta, aí vai querer fazer um tratamento, né? Até citei no programa sobre vitamina D, sobre óleo de coco, né? E as pessoas conhecem, né, mitos ou coisas que elas vão constituindo ao longo dos anos, né? Por exemplo, às vezes são até tradições familiares que a avó fazia, alguém fazia, né? E aí, de repente, esse tratamento sempre deu certo na família, né? Sim. Mas talvez a medicina não valide e lidar com isso é um desafio, né? Lidar com isso é um grande desafio, assim, porque sempre tem aquele paciente que tem o remédio que cura tudo. O senhorzinho lá que o avô fazia garrafada ou algum outro tipo de medicação, né? Que são conhecimentos populares, que a gente também não pode desvalorizar aquela crença da pessoa totalmente, né? Mas explicar que não existe remédio que cura tudo. Não tem medicamento miraculoso, exame miraculoso, e atuar nesse sentido, assim, tem que ir aos poucos, porque se você bate de frente com a pessoa, você está atuando ali numa atitude muito paternalista, né? E acaba que a pessoa não vai fazer um vínculo com você, ela não vai gostar do que você falou e não vai voltar. Então, você tem que ter a oportunidade que ela volte para que você continue esse processo de educação continuada de saúde mesmo e para que a pessoa exerça uma autonomia mais para frente, né? Nossa, isso é interessante. Eu penso também, né, Giovana, como as coisas mudaram nos últimos anos, né? Porque tem tanta coisa, às vezes, meio fake news, a gente chama hoje na internet, né? E até você contava um caso daquela página, antes do programa aqui, né? Daquela página do Eu Sou Cientista. Nunca vi um cientista. Nunca vi um cientista, né? São duas pesquisadoras maravilhosas ali, que elas desmistificam, assim, algumas histórias, né? Como o do óleo de coco, que o professor citou no bloco anterior, né? E elas trazem os estudos científicos, né? Então, na medicina baseada em evidências, a gente tem a pirâmide de evidências científicas e, em primeiro lugar, está sempre revisão sistemática e meta-análise. Então, elas buscam sempre trazer as melhores evidências baseadas nesses estudos. Mas, assim, também tem paciente que dá para a gente conseguir conversar, assim, e outros não, né? Mas também se o paciente chegar falando coisas muito absurdas, como exigindo o antibiótico para o caso de uma virose, como o senhor comentou, aí você tem que também ter uma postura, assim, mais incisiva também, porque isso pode prejudicar o tratamento, como aconteceu na Covid, né? Com Nossa, isso foi... uso indiscriminado de antibiótico e corticoide, assim, por profissionais, o pacote lá Covid, sem a mínima evidência científica. E que foi um grande problema, né? Que foi um grande problema. Interessante, gostei dessa análise, essa aí é bem verdade. Mais alguma coisa para hoje? Acredito que é isso, agradeço a possibilidade de participar aqui, falar um pouquinho da minha atuação no SUS, e é isso aí, pessoal, lute pelo SUS. É verdade. Foi bem esclarecedor, quase esqueci do bate-bola do jogo rápido, me fale um número. Um número? 13. Uma área da saúde. Saúde coletiva. Agora eu preciso pensar, eu faço o bate-bola do jogo rápido, mas eu sou bem devagar. Agora, faz um aí. Faz um com você? Fala aí uma cor. Uma cor? Vermelho, tô de vermelho. Fala um peixe. Um peixe? Baiacu, pode? Baiacu, ótimo. Fala aí um remédio. Agora só lembro do ivermectina. Ótimo. Enfim, hoje foi bate-bola ao contrário. Muito obrigado pela participação. A gente tem mais um bloco que a gente vai no laboratório fazer um experimento. Fica conosco. Estamos aqui no laboratório da Uninter para tentar responder, será que conseguimos visualizar os campos magnéticos? Então eu trouxe aqui para você hoje, antes de tudo, um ímã. É um ímã um pouco mais especial, porque ele é um pouco mais forte do que o que a gente tem geralmente em casa. Desde que tem os polos norte e polos sul deles. E a gente tem aqui ao lado um pouco de limalha de ferro. E o que eu vou fazer? Vocês devem se lembrar que o ferro é atraído pelo ímã. Então, a força é a força magnética.
E existe um campo de força em torno desse ímã que atrai qualquer objeto metálico. E é o que eu gostaria de visualizar, porque quando eu olho para o objeto, não vejo nada. Mas quando a gente aproxima um pouco de limalha de ferro desse ímã, eu vou conseguir ver alguns movimentos. Para isso, esse é um experimento bem interessante. Ó. Eu deixo a limalha de ferro aqui, separadinha, trago o ímã, vou colocar por baixo e de repente já começa uma movimentação meio esquisita. Ó. Alguma coisa está se movendo. Opa, tá nada porque eu fiz do lado errado. Agora vai. Agora sim, começa uma movimentação esquisita. Tem alguma coisa acontecendo. E você começa a ver os desenhos das formações magnéticas. Olha que interessante, se não são os campos magnéticos. O ímã, o ferro tenta se aproximar do ímã. E olha o que a gente observa. Há realmente uma movimentação. Ó. Eu consigo até mudar um pouco a direção. Opa, fazer alguns desenhos. E você observa que há mesmo um campo magnético. Quem gosta de estudar cálculo diferencial, cálculo integral, sabe que em matemática nós modelamos campos a partir de funções vetoriais, que podem ser usadas inclusive para descrever isso daqui. Olha que interessante, você sabia disso? Conta para mim até inclusive aí nos comentários, em qualquer canto que você possa, o que você já tinha visto os campos magnéticos na sua vida real. E eu deixo aí de curiosidade para você investigar o que seriam os campos magnéticos, o campo magnético do planeta Terra. Será que ele existe? Enfim, deixo você para investigar para muito além dos números. Um abraço, te espero na próxima edição.